Voltamos com o programa Transcendência, recebendo hoje o médico psiquiatra Roberto Lima, falando a respeito da síndrome do pânico. Roberto, muitas pessoas sofrem traumas, assaltos, certas violências. Hoje em dia, principalmente essa questão de carro, pessoas que não têm nem coragem depois de andar de carro novamente, ou não querem ter com medo de ser assaltados, ou uma batida violenta, etc. Isto é parecido com a síndrome do pânico? Esse diagnóstico é outro, a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Mas ele tem um funcionamento muito parecido com o do pânico. Na verdade, a pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, ela tem evitação, ela deixa de fazer as coisas que deixa de passar por uma experiência semelhante à que ela passou quando sofreu o trauma, o assalto, o estupro, o acidente. Ela então evita, né? Ela também tem uma hipervigilância, ela fica com o radar excessivamente ligado, ela fica com a sensibilidade do radar, do sensor de perigo exagerado. Então, por exemplo, assim, o sujeito que foi assaltado por um motoqueiro, toda vez que ele vê um motoqueiro, ele dispara o alarme. Né? Mas a pessoa não tem o que caracteriza a síndrome do pânico, que é essa coisa corporal. Né? O trauma da pessoa que tem a síndrome do pânico é o ataque de pânico. O trauma original, o primeiro trauma, aquilo que que iniciou o problema, foi uma primeira crise de pânico que foi interpretada como algo muito sério. O primeiro ataque de pânico. No caso do transtorno de estresse pós-traumático, foi o evento traumático em si. Né? O que é a hiperventilação? Isso, hiperventilação. Isso é a coisa mais importante dentro da síndrome do pânico. A pessoa que começa a ficar ansiosa, frequentemente, começa a respirar fundo. Frequentemente. Existe até uma coisa do senso comum, que a gente acalma, fica tranquilo, respira fundo, vai passar. Né? Na verdade, respirar fundo faz mal. A pessoa desenvolve qualquer sinal de ansiedade e lá pelos anos começa a utilizar a respiração torácica. O normal é nós respirarmos apenas com o diafragma, apenas com o músculo que separa o tórax do abdômen. Então, com isso, nós colocamos uma pequena quantidade de ar no nosso pulmão, que é suficiente para dar conta das necessidades de oxigênio que nós precisamos e para mandar embora o gás carbônico. A acidez do nosso sangue é regulada pela respiração. A quantidade de gás carbônico que a gente mantém ou elimina do sangue é que regula a acidez do sangue. E se a pessoa respirar fundo e rápido, que é o que ela faz, que é o que a gente chama de hiperventilação, ela vai eliminar muito gás carbônico. Isso vai provocar uma mudança na acidez do sangue, no pH do sangue, que vai provocar uma série de repercussões no organismo. Então a pessoa vai ficar tonta, a pessoa vai ficar com dor de cabeça, e isso às vezes assim, parece que o ambiente está mudando, que a pessoa não está onde estava, ou que ela não é quem ela é de fato. Tudo provocado pela toxicidade, digamos assim, do sangue com a acidez descalibrada. O que acontece? Bom, isso é muito simples de simular. Eu sempre peço para meus pacientes simularem isso no consultório. Eu digo, respira fundo umas 10 vezes, fundo e rápido. A pessoa começa a respirar fundo e rápido e imediatamente passa mal. Se não for com 10 vezes, vai ser com 15 ou com 20 no máximo. Basta a gente respirar fundo, estando em repouso, que nós vamos mudar o pH do sangue de forma que fique tóxico. É facílimo de simular. E aí a pessoa percebe no consultório que ela é exatamente aquilo que ela tem quando ela está tendo a crise, ou antes de ter a crise. Porque ela assume o controle voluntário da respiração, em vez de deixar no piloto automático, como é o normal, e isso provoca esse mal-estar. Tentando ser o mais sucinto possível, assim, fica uma guerra dentro do nosso corpo. Um lado, percebendo isso, a gente tem um mecanismo dentro do nosso organismo que percebe que o sangue está com a acidez alterada e ele tenta desmaiar a pessoa. Porque se a pessoa desmaiar, ela vai dormir e aí a respiração automática vai recuperar o nível normal de pH, de acidez. Então,
A melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa no ataque de pânico é desmaiar. Porque aí volta ao normal, ela vai se acordar bem. Melhor entre aspas, assim, né? É o que acontece quando a pessoa vai ao pronto-socorro. Dão um calmante para a pessoa, um diazepam, habitualmente é o que se usa. O diazepam na veia, a pessoa em 5 minutos está dormindo. E aí acorda bem. Por quê? Porque a respiração voltou ao normal. Nós temos um outro mecanismo que tenta não nos deixar desmaiar. Qual é? Nós produzimos mais adrenalina. Nós temos um sensor aqui nas carótidas, nas artérias que levam o sangue para o cérebro, que detectam a queda da pressão arterial. Então, com isso, há uma ordem para aumentar a pressão arterial, para o coração bater mais rápido, para liberar mais adrenalina, para que as veias e as artérias se estreitem para mandar o sangue para a cabeça, onde está faltando pela tentativa de fazer a gente desmaiar. Então fica uma guerra dentro do corpo. Um lado tentando desmaiar e o outro lado tentando não deixar desmaiar. E a pessoa interpretando tudo aquilo como sendo sinal de uma morte iminente. Então vira o caos, né? E aí nós chegamos numa questão, por isso que eu disse que é a doença mais fácil de tratar. Porque uma vez que o paciente entenda isso, entenda esse mecanismo da hiperventilação, ele aprenda a não respirar fundo, ele controla as crises. Quando começa a respirar fundo, que geralmente é o prenúncio da crise, a partir da hiperventilação a pessoa interpreta os sinais como sendo graves e aquilo vai numa roda viva na cabeça da pessoa até que a pessoa fica desesperada e aí surge o ataque de pânico. Então se a pessoa aprender a respirar sem hiperventilar, ou seja, respirar curto e devagar, ela controla, não tem a crise. Ela inibe o surgimento da crise. Então a gente frequentemente treina com o paciente, ensina a respiração, olha, é curto e devagar, não usa o tórax. Então eu sento do lado do paciente, peço que ele respire, olha, tu está respirando ainda com o tórax, é só com o abdômen e tal. É só a barriga que tem que ir para frente quando está entrando ar. Aos poucos a pessoa vai aprendendo, e aí, se aprender na primeira consulta, ela não tem mais ataque praticamente. Eu gostaria de que tu tentasse explicar, por exemplo, quais seriam as condições essenciais para se estabelecer uma intervenção com alguém que esteja sofrendo um ataque de pânico. Pela primeira vez, por exemplo, eu absolutamente não sei nada, vejo alguém em pânico. E também uma outra questão, o pânico não tem a ver também com histeria, né? Não sai a pessoa que está em pânico geralmente gritando, etc. Claro que a histeria tem várias dimensões, mas tu não vais ver uma expressão uma extroversão extremamente maluca, desequilibrada, né? Não, o pânico, a expressão é de desespero. Sim. A histeria, a expressão é de indiferença. A pessoa apresenta uma série de queixas, às vezes muito intensas, mas ela parece tranquila. Ela conta sobre os problemas graves que ela está sentindo com indiferença, com calma, com tranquilidade. Como se fosse tudo normal. Como se fosse normal. O sujeito que tem pânico, não, ele conta com muito desespero, com muito sofrimento. E no momento do ataque? Por exemplo, um caso de trânsito. Certo. Bom, o tratamento tem basicamente 3 pilares. Né? O pilar medicamentoso, se trata pânico habitualmente com antidepressivos em dose baixa. Sim, mas antes a minha intervenção, por exemplo, como eu posso ajudar alguém que está em pânico? É isso que eu ia chegar. Tem 3 pilares. O tratamento medicamentoso, que é simples, antidepressivos em dose baixa. O tratamento cognitivo, que é ensinar para a pessoa que ela tem, olha, tu está tendo um ataque de pânico. E essa intervenção é possível de ser feita. Sim. Na hora. O que tu tem não é grave. Tu não está morrendo. Tu está tendo um ataque de pânico. O médico deve, quando atender a pessoa, examiná-la. Olha, não temos nenhum sinal de gravidade. Né? Tu está tendo um ataque de pânico. E normalmente o sinal que nos alerta é a hiperventilação. E é isso que a pessoa pode fazer numa intervenção como essa no trânsito, por exemplo. Enquanto a pessoa ansiosa, nervosa e respirando fundo, desesperada, o que a gente pode fazer para a pessoa é dizer, olha, calma, se tu respirar fundo, tu vai te sentir pior. Esses tempos eu fiz isso no avião. Engraçado, assim, né? Eu estava passando por uma turbulência terrível, assim, né? Maior que eu já passei até hoje. E tinha uma senhora do meu lado que acho que era a primeira vez que voava e estava muito assustada.
e gritava, ai meu Jesus, ai meu Jesus. E estava deixando todo mundo nervoso já no avião. Aquela turbulência, uns 4, 5 minutos de turbulência, assim, né? E hiperventilando, né? E suando frio. Então eu resolvi intervir. Eu disse, olha, minha senhora, se a senhora continuar respirando fundo, desse jeito a senhora vai se sentir pior. Me identifiquei como médico e tal, né? Procure respirar devagar que a senhora vai se sentir melhor. Então essa intervenção a gente pode fazer, uma intervenção simples, né? Porque seja qual for a causa, se a pessoa estiver tendo uma outra, um outro problema de saúde, assim, né? Se ela parar de hiperventilar, não vai melhorar. E o pânico melhora na hora. Basta parar com 1 minuto, 2 minutos de intervenção, basta a pessoa respirar devagarinho, que em 1 ou 2 minutos ela está se sentindo bem. Bem melhor, né? Claro. Interessante isso. Tem uma outra coisa assim, que é importante também, é que frequentemente pânico é tratado com calmante. Esses tempos nós conversamos aqui sobre calmantes, né? Não se trata pânico com calmantes. O tratamento com calmantes, ele foi muito bem indicado para pânico, era o que se tinha inicialmente, é o que se pesquisou inicialmente, é aprovado pelas agências de saúde, né? O FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, aprovam o uso de calmantes para tratamento de transtorno do pânico. Mas o tratamento preconizado não é esse. E funciona. Às vezes a gente vê prescrições, né, tomar sublingual, calmante sublingual quando tiver a crise, né? Resolve a pessoa. Às vezes quando vai fazer o efeito do remédio até já passou o prazo da crise, né? Ou o fato até de tranquilizar, começa a hiperventilar menos e com isso já melhora. Mas o tratamento medicamentoso é com antidepressivos em dose baixa, praticamente todos os antidepressivos funcionam. A longo prazo se usa por 1 ano, 1 ano e pouco. Mas principalmente o tratamento é aprender a não hiperventilar. É o tratamento comportamental. Claro. Não evitar as coisas que deixam com medo, não deixar de fazer coisas porque tem medo. E se tiver ansiedade, respirar devagar, que a ansiedade passa. Com tantas demandas sociais que se tem hoje, com tantos enfrentamentos psíquicos, é possível dizer que está tendo mais pessoas com síndrome do pânico ou o diagnóstico que se dá em maior número hoje? As duas coisas. Vem havendo um aumento do número de doenças mentais diversas, assim, né? Os transtornos de ansiedade, dentre os quais o transtorno do pânico, também. Depressão também tem estatísticas aumentando, alcoolismo, drogadição. Os índices de crescimento dos transtornos mentais são impressionantes, né? E ao mesmo tempo o conhecimento diagnóstico está sendo melhorado, então se faz mais o diagnóstico. Às vezes as pessoas mesmas já chegam com o diagnóstico, doutor, eu acho que eu tenho síndrome do pânico, né? Eu estou com pânico e tal. Às vezes não é pânico, às vezes é um outro transtorno de ansiedade, né? Mas é fobia social, tem outros diagnósticos que se confundem. Às vezes é transtorno de estresse pós-traumático, esse que nós conversamos aqui. Mas os médicos estão mais capazes de fazer o diagnóstico, a população em geral convive com esse diagnóstico, né, com esse tema do pânico, então se diagnostica mais, mas também está mais frequente. A questão do pânico, ela é recente na psiquiatria ou não? É recente. Não se tinha esse nome assim de transtorno do pânico e tal, né? O diagnóstico de transtorno do pânico é da década de 80 nos nossos manuais diagnósticos. Assim. Claro. Ficamos por aqui. Tá bem. O programa Transcendência se despede, tendo falado hoje sobre síndrome do pânico com o médico psiquiatra Roberto Lima. Até o próximo.